CoachCast no ar, mais um episódio para você. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas neste episódio aqui do CoachCast, que traz a Isabela Castilho, mas daqui a pouco a gente chama ela aqui para se apresentar. Antes disso, eu quero agradecer aqui a camisaria Fascínios, né? Estou vestindo aqui uma camisa Fascínios, camisa social, muito legal deles. E se você quiser uma camisa dessas aqui, entra no site camisariafascinios.com.br, use lá o código CoachCast que você ganha 15% de desconto. Eles têm o site, tem as lojas presenciais, lojas físicas, né? Então você pode ir lá aqui na Rua da Graça, em São Paulo, tem, salvo engano, em Indaiatuba, e eles têm aí espalhados por aí. Estão completando 35 anos. E também Marketing Up. Marketing Up faz automação do marketing da sua empresa. E se você chegar até eles dizendo que veio aqui do CoachCast, o Sérgio Rangel, que é o CEO lá da Marketing Up, vai te dar 20% de desconto, além de uma análise do seu marketing, da sua automação gratuita. Então, segue lá. Como eu disse, muito prazer receber aqui Isabela Castilho. Quem é Isabela Castilho? Muito prazer, Sérgio. Obrigada, primeiramente, pelo convite. E muito prazer, gente. Eu sou Isabela Castilho, sou CEO da Rocket City. A Rocket City hoje é um ecossistema de ensino em programação, onde a gente ensina desde pessoas que não sabem nada de programação, estão começando do zero, fazendo transição de carreira, até, de fato, treinamentos de times de tecnologia, liderança em tecnologia e por aí vai. Então, a gente tem uma esteira completa e agora também com faculdade e pós-graduações no ramo de tecnologia. Olha só que bacana. E essa decisão pela área de tecnologia veio desde quando? Olha, a minha decisão de tecnologia veio... Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por tecnologia, né? Quando eu era mais jovem, eu gostava muito de computador, de jogar, de várias outras coisas, de construir servidor de jogos naquela época. E isso me despertou muito o interesse por tecnologia. Mas falando de muitos anos atrás, ali, há 15 anos atrás, por exemplo, não tinha a área de tecnologia não era tão falada como hoje, né? Quase ninguém conhecia isso. Então, existiam poucas oportunidades no mercado. Então, naquele momento, eu tomei a decisão de não entrar no mercado de tecnologia, mas aos 23 anos eu fui mãe e quando a minha filha nasceu, eu decidi que eu seguiria essa carreira. Então, eu tinha um objetivo muito claro, que era dar a melhor vida para minha filha e conseguir construir um futuro muito, muito bom para ela. E naquele momento eu falei, agora sim, está na hora de eu seguir, então, o meu sonho que eu tinha, que isso é o que vai me trazer resultado na minha carreira. E naquele momento eu comecei a estudar tecnologia, entrei, virei dev, fui programadora, até que eu vim para Rocket City e ajudei a construir aí essa empresa de educação em tecnologia. Que bacana. E quando você começou lá atrás, foi como autodidata mesmo? Você foi aprendendo as coisas sozinha? Exatamente. Naquele momento, ainda a tecnologia não era tão falada como hoje, assim, não existiam todos esses conteúdos que tem no YouTube hoje, isso não existia. Então, eu estudava muito eu tinha até um curso ali que eu fazia, algumas pessoas que eu acompanhava, mas não existia essa questão de comunidade, eu não tinha muito isso. Então, eu não conhecia pessoas ao meu redor que estudavam tecnologia, então eu fui me virando sozinha, comprando livros, aprendendo, fazendo sozinha, até que eu consegui entrar, mas assim, a realidade era muito diferente de hoje. Uhum. Não, sem dúvida. Você sabe que eu fui dono de agência de web design há muitos anos. Eu não sou técnico, eu sou o cara dos negócios, né? O mundo me levou para isso. E realmente, assim, lá no passado não era tão divulgado, não era esse boom todo que tem hoje, né? E hoje ainda bem que tem muitas escolas, assim como a sua, né? Que legal, que ensinam as pessoas. E você acha que ter sido autodidata te ajudou muito a ser uma profissional melhor, até chegar hoje no cargo de CEO? Com certeza, com certeza. O fato de eu ter tido a vontade e o interesse de buscar informação é o que me diferencia hoje, né? O como hoje é diferente. Então, hoje, quando eu vou buscar informação, normalmente eu vou para fazer um treinamento, um curso, uma mentoria. Então, eu vou por esses caminhos que são menores. Mas no passado, essa vontade do autodidata, que autodidata nada mais é do que você estudar sozinho, mas não necessariamente sozinho, sem ninguém. Você pode ter acesso ali a cursos e a outras coisas, né? Mas com certeza isso fez muita diferença na minha vida. Que legal, que bacana.
Sabe que não é tão simples assim, a gente já decidiu o que quer, muito novo, né? A gente passa por um processo, às vezes, de várias escolhas, várias lutas, né? E a área de tecnologia parece que entrou na sua vida e ficou. Exatamente. Naquele momento eu já tinha ali 23 anos, já tinha passado por várias outras coisas, já tinha trabalhado com vendas, com administrativo, já tinha feito engenharia, já tinha passado por vários cursos de faculdade ali que eu não sabia muito bem o que eu escolheria e o que se daria melhor comigo, até que eu caí na carreira de tecnologia, mas naquele momento, quando eu decidi, aquela foi minha decisão final, e de fato eu segui essa carreira. Lógico, hoje eu pivotei muito mais para a área de negócios, mas eu ainda sou uma entusiasta e apaixonada por tecnologia. Uhum. Quem fez engenharia é das exatas, né? Então as Exato. ciências exatas estão aí contigo. Exatamente, exatamente. Que idade tem tua filha hoje? Minha filha hoje tem 10 anos. 10 anos. E como é que foi conciliar trabalho, programa? Porque você, na época, era programadora, provavelmente. Como é que foi tudo isso? Exato. Muito desafiador, muito desafiador. Claro que eu tinha ali o apoio do meu marido, que por muitos anos, né, até hoje, ele me apoia muito nisso. Mas foi super desafiador, né? Minha filha era pequena e eu tinha que me dedicar super ao trabalho, então, assim, era uma correria. Eu fazia faculdade de manhã, trabalhava, de noite eu tirava, assim, quando ela dormia, era o momento que eu estudava. Então, normalmente eu estudava mais ali para, sei lá, 8, 9 horas da noite, até de madrugada, e depois dormia, tinha que acordar cedo no dia seguinte. Então, assim, foi super desafiador. E não só a questão da gestão do tempo, mas a questão de, às vezes, perder momentos, às vezes não poder estar 100% do tempo olhando e vendo o crescimento da minha filha, mas eu sabia que eu abriria a mão por um tempo ali para trazer um resultado muito importante para ela, que em pouco tempo eu poderia voltar a ter esse olhar ali mais dedicado para ela, né? Eu fico pensando, né, que o desafio da mulher é muito maior com os filhos, né? Porque mãe é mãe, né? A mãe, Exato. por mais que o pai ajude bastante, a mãe, quando a criança se machuca, ela chama mãe, né? Difícil. Eu Sim. lembro quando eu era pequeno, chamava mãe, não é chamar o pai, né? Engraçado isso. Exatamente. E eu acho que no próprio sentimento, né? A gente fica com um sentimento muito ruim de se sentindo culpada mesmo, sabe? De, poxa, eu sou mãe e eu tô ali não tendo 100% do meu tempo dedicado à minha filha porque eu tô fazendo outras coisas, eu tô trabalhando. Então, a mulher, ela se cobra o tempo inteiro por isso, né? Porque existe... A sociedade também cobra muito da mulher por conta disso, né? É meio errado a mulher trabalhar, ela tem que se dedicar 100% à família, aos filhos. Então, eu tive que desconstruir também isso em mim para eu me culpar menos e entender que eu não estava fazendo errado, não estava fazendo algo errado. Inclusive, eu estava dando todo o amor possível para minha filha, mas, de outro lado, eu estava buscando uma boa vida para ela, um bom futuro para ela, né? Que era trabalhando, obviamente. Não, que bacana, excelente. Bom, já falamos um pouquinho, então, desse lado pessoal e do que impacta, né? Vamos agora entrar aí nessa questão profissional mesmo, né? Como é que você está vendo hoje o mercado com a inteligência artificial junto? Quais as habilidades, as competências, as capacitações que as pessoas precisam, né? Principalmente que todo mundo brilha o olho quando fala em tecnologia, né? Tem algumas escolas como a sua que as pessoas vão para lá, às vezes não têm a mínima noção de lógica e vão fazer o curso e ficam 6 meses fazendo, mas não entra aquilo, né? Porque às vezes o perfil da pessoa não é para isso, né? Como é que você vê isso? Então, a chegada da inteligência artificial, ela traz um medo muito grande para todas as pessoas do mercado, né? Um medo meio para algumas pessoas, um medo meio paralisante mesmo, de acho que eu não vou seguir por esse caminho, acho que eu não vou mais seguir esse sonho, acho que eu não vou mais por aqui, porque daqui a pouco a inteligência artificial vai roubar meu emprego, e lógico que isso está acontecendo em todas as áreas e ela vai paralisando as pessoas. E o que eu sempre falo é, se você deixar de fazer, a chance do mercado te engolir é muito maior. Então, assim, não fica querendo prever o futuro, porque já aconteceram vários movimentos de mercado que a gente falou assim, agora a profissão X, Y, Z vai acabar. E nunca acabou. As profissões se reinventaram, o mercado se reinventou. Então, você continuar se especializando e crescendo e evoluindo é o principal ponto que vai te levar para ser um profissional muito bem qualificado no futuro. Não é você deixando de fazer que vai te dar oportunidades, né? Então, com a chegada da inteligência artificial, a gente tem ali uma oportunidade muito grande no mercado de tecnologia. E aí, por mais que as pessoas falem, mas a inteligência artificial vai roubar o emprego dos desenvolvedores, a inteligência artificial vai roubar o emprego de marketing, de suporte. Hoje, todos os empregos vão ser roubados pela inteligência artificial, segundo as pessoas falam, né? Mas se você souber tecnologia, se você aprende ali
eu vou estudar os fundamentos, eu vou estudar lógica de programação, eu vou aprender tecnologia, para você pivotar para uma carreira depois de, novas profissões já estão sendo inventadas, como, por exemplo, gestor de inteligência artificial, engenheiro de prompt, são profissões novas que estão aparecendo no mercado. E quem que são as pessoas que vão para essas profissões? Exatamente pessoas que têm um background de tecnologia, uma base que conseguem ir muito mais fácil até esse lugar. Então, eu costumo falar muito de não deixe de estudar tecnologia. Esse é o melhor momento do mercado de você estudar tecnologia. A gente já percebeu que tecnologia é o presente, é o futuro. Então, e essa questão até que você falou, talvez lógica, talvez não seja para mim isso. Isso também é um negócio de tecnologia para todo mundo. Então, é difícil? É difícil, é desafiador, mas é desafiador para todo mundo, é difícil para todo mundo. Mas todo mundo tem a capacidade de aprender e se desenvolver nessa área. Lógico, algumas pessoas vão ter mais facilidade do que outras, vão ter uma curva de aprendizagem mais rápido, sim, mas todas as pessoas têm a mesma oportunidade de conseguir alcançar sucesso nessa carreira. Então, é uma carreira para todo mundo, e que quem não tem experiência com nada em tecnologia, mas está em outra área, essa transição de carreira também traz toda a bagagem de maturidade, de soft skills que a pessoa já teve na carreira dela. Então, não é um negócio também que é apagado. Então, para mim, hoje, é o melhor mercado para você começar a estudar tecnologia e olhar para o mercado de o futuro é tecnologia. Talvez todas as profissões você precise saber tecnologia, ou quase todas as profissões. Então, assim, não é um conhecimento que você vai jogar fora, vai ser desperdiçado. É algo que você vai aproveitar muito, que você vai ser um profissional muito mais qualificado do que todas as outras pessoas que não estão estudando e não estão se desenvolvendo nisso. É verdade, nossa, você falou coisas muito legais aqui e tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, porque, de toda forma, hoje, para onde a gente olhar, tem tecnologia embarcada. Não adianta, né? A pessoa, por exemplo, no agronegócio. O agronegócio hoje é diferente de 30 anos atrás. Se o cara soubesse dirigir um trator, ele podia ser um tratorista. Hoje já não. Ele tem que ser um cara que entende de computação, entende de computador, entende de TI, porque o trator é todo tecnológico. Não é mais acelerador, freio, embreagem e vai para frente, né? Hoje é um joystick, tem programação, tem um monte de coisa, então a gente tem que tomar esse cuidado para não deixar a tecnologia nos engolir. Exato. E o agro, para mim, é um exemplo super bom, porque lá atrás, quando teve a Revolução Industrial, o agro foi algo que foi muito impactado, né? Possivelmente todo mundo ali escutou que esse trabalho acabaria, ninguém mais teria trabalho no campo, isso ia ser mudado, as máquinas iam tomar o campo. Sim, o trabalho mudou, o trabalho evoluiu, ele ficou muito mais eficaz, ele ficou muito mais produtivo, mas as pessoas continuam lá trabalhando. A gente ainda precisa dos operadores de máquina, só que a tecnologia ela veio para trazer produtividade para essas pessoas. Então, o que você colhia antes em um dia, você colhe hoje talvez em segundos, né? Porque com a presença das máquinas você aumenta a produtividade. E a inteligência artificial no mercado de tecnologia, em outras áreas, é exatamente a mesma coisa. A gente ainda precisa de um ser humano. Mas o que eu fazia antes, sem a inteligência artificial, que eu demorava 10 horas, hoje eu demoro 6 horas, porque eu fiquei muito mais produtiva, porque ela me ajuda nessa questão de produtividade. Então, a gente tem que ter isso como uma aliada na nossa carreira e pensar que, se a gente olha para a nossa história, a gente teve vários momentos que mudaram e moldaram o mercado. A inteligência artificial é só mais uma delas, mas não é o fim da história, não é o fim dos empregos, né? A gente vai continuar, as coisas continuam, só que de uma forma diferente, e a gente tem que estar preparado para se adaptar ao mercado. É verdade, e dentro mesmo da área de TI, né, da área de tecnologia, você tem várias áreas, não necessariamente eu preciso ser programador, tem área comercial, tem área de atendimento ao cliente, tem área de gestão, só que você tem que estar conectado, né? Exatamente, perfeito. Você tem que entender para onde vai, né? Até porque, vamos pensar o seguinte, você saiu de programadora e fundou, né, junto com 2 colegas, né? Na verdade, não, foram 3 programadores que fundaram e eu entrei logo depois da fundação. Você entrou logo depois, tá. Isso. Então, vocês fundaram em 2017, é isso? Foi 2017 a fundação, isso. Tá. E aí, como que é? Você sai de desenvolvedora, de programadora, para assumir um cargo de CEO? Como é que foi essa... Que é uma transição também na carreira, né? Sim. E assim, não foi uma transição rápida, né? Foram quase 7 anos aí de carreira, né? Então, eu era programadora,
eu vim para Rocket City, então no início eu cuidava muito da parte de conteúdos técnicos, né, que a gente produzia, então conteúdos técnicos ali, só que a empresa era muito pequena, não tinha quase ninguém na empresa, né, então todo mundo fazia de tudo, e aí eu fazia ali, poxa, eu precisava de um auxílio suporte, eu estava lá, precisava de um auxílio em uma outra área de vendas, por exemplo, eu estava lá, então eu fui fazendo várias coisas e com isso a gente começou a crescer a empresa e, poxa, vamos criar agora, a gente precisa criar times, né? Então, pô, vamos criar um time de sucesso do cliente. Eu ia lá, me desenvolvia naquilo dali, estudava, ia buscar conteúdo, benchmark, etc. Criava esse time, contratava as pessoas, contratava um líder, treinava ele, ia para o próximo desafio. Construí um time de vendas. Então, estudei muito sobre isso, contratei pessoas, contratei uma liderança e depois eu fui para o meu próximo desafio, fui para a área de produto. Então, eu fui passando por várias áreas aqui e vários desafios. E, assim, se você me perguntar, você estava pronta? Não, eu nunca estive pronta para assumir meu próximo desafio. Mas eu sempre tive coragem. Coragem de ir para o próximo e falar, eu posso. É o que eu falei, assim, todo mundo tem a capacidade de se desenvolver e chegar onde quiser. Em relação a conteúdo, né? Todo mundo tem a capacidade de aprendizagem. Então, assim, eu sabia que eu poderia. Se eu buscasse, se eu me desenvolvesse, se eu tentasse, eu conseguiria. E eu fui buscar esse conteúdo, esse conhecimento fora, voltei e construí esses times. Então, eu fui fazendo muito esse movimento ali, e foi algo que para mim deu super certo. Até que eu primeiro virei diretora operacional e depois assumi como CEO da empresa. Então, assim, foi um trajeto que não foi de um dia para o outro. E hoje eu vejo que as pessoas são muito imediatistas também, né? Elas acham que elas precisam crescer na carreira delas e em um ano você precisa sair de júnior e ir para virar liderança. E não é bem assim que as coisas funcionam. Você precisa ter paciência, você precisa curtir o processo, você precisa se desenvolver ao longo do processo. E outra coisa que também aconteceu, que é curioso na minha carreira, é que eu fui dona da minha própria carreira. Eu não tinha ninguém, novamente, eu não tinha ninguém para me desenvolver, ninguém que tivesse o conhecimento. Como eu falei aqui, eu construía uma área do zero. Então, eu ia lá, estudava, pegava o conteúdo, construía aquela área, depois contratava as pessoas e passava. Então, eu nunca tinha ninguém que falasse para mim assim, olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Eu não tinha esse direcionamento, mas eu ia buscar, porque o mercado está cheio de conteúdo por aí, está cheio de direcionamento por aí. Então, eu busquei muito isso no mercado e eu consegui trazer isso para dentro até chegar até aqui. Então, assim, foi uma caminhada fácil de um dia para o outro? Não. Foi árdua pra caramba, sabe? Eu passei por vários desafios. Toda hora você pensa em desistir, toda hora você pensa que aquilo não é para você, que você não vai conseguir. Mas eu fui persistente ali na minha jornada, né? Que legal, olha só, sensacional. E interessante, né? Porque você falou aí de uma escadinha que você foi fazendo para construir esse prédio inteiro que é você hoje. E isso é muito legal, né? Porque você falou uma palavrinha aí que me chamou a atenção, é coragem. A gente tem que ter coragem. Porém, qual o teu nível de autoconhecimento para você chegar onde chegou hoje? Assim, no início era muito baixo, né? Mas eu fui me autoconhecendo e me autodesenvolvendo. E é aquilo, ninguém nunca está pronto, né? Eu não era a melhor pessoa do mundo, a pessoa, poxa, porque você é uma pessoa muito inteligente, você sabia de tudo. Não, não era isso, gente. Eu estava longe de ser. Eu tinha vários conflitos, inclusive internos ali, porque tem muita gente que fala isso, né? Quando você vai pivotar de carreira, poxa, mas esse não é o meu objetivo de vida. Mas eu tinha um objetivo muito claro. E eu sabia que talvez para chegar naquele objetivo eu precisasse desviar o meu caminho algumas vezes, mas que eu estava dentro do caminho. Eu estava vendo que eu não estava seguindo do caminho, saindo do caminho, desviando desse caminho, né? Mas a questão de autoconhecimento é um negócio super importante, né? Que ao longo da minha carreira foi algo que eu investi muito, de me autoconhecer, de entender, de ver os meus sentimentos, entender de qual era o meu próximo passo, se eu estava feliz com aquilo dali, o que eu faria. Mas é desafiador, é super desafiador. É verdade. E o mercado de TI para a mulher, porque é um mercado normalmente muito do homem, né? Muito programador, né? Como é que foi essa inserção sua, assim, desde o começo? Olha, até hoje, assim, a gente já mudou completamente esses números, né? Hoje os números são muito maiores do que antigamente. Antigamente não tinha praticamente ninguém. Hoje já tem algumas pessoas no mercado. Mas hoje, se você olha para, por exemplo, altas lideranças, ou se você vai em alguns eventos de tecnologia, você vê que ainda majoritariamente é um mercado masculino. Está mudando, a gente está tentando mudar o mercado, a gente está tentando moldar isso, mas também é um trabalho que
leva tempo, não é de um dia para o outro que, poxa, vamos incluir as mulheres no mercado e de um dia para o outro a gente vai ter 50% de mulheres. Não, não é assim. É um trabalho que a gente precisa, inclusive, ter referências para que outras pessoas enxerguem, inclusive isso que eu busco ser hoje, né? Ser referência para que outras mulheres enxerguem que é possível chegar até lá, porque eu estou lá, né? Então, ainda é esse mercado. Quando eu fiz faculdade, na minha turma ali, quando eu fiz faculdade de tecnologia, né? Na minha turma de 30 e poucas pessoas, só tinha 2 mulheres, eu e mais uma, e que, inclusive, quando a gente chegou lá no 5º período, só tinham mais 2. Todo mundo já tinha desistido, tinha ficado para trás e a gente estava continuando. Então, sobrou eu e ela, né? Por incrível que pareça. Mas, hoje em dia, as coisas já estão mais diferentes. Se você olha para uma turma de faculdade, já existem mais mulheres nessas turmas. Então, acho que agora é um trabalho que a gente precisa fazer de fato, encorajar essas pessoas a entrarem no mercado de tecnologia, né? O acesso à informação hoje está muito maior e as pessoas já conseguem ter acesso a isso, assim, de que é possível. A gente tem várias empresas que contratam, que fazem um trabalho muito grande nisso, coisa que antigamente não tinha, né? E antigamente tinha um medo de, talvez isso não seja para mim. Hoje não, hoje a gente sabe que é para a gente também. É para Mas todo mundo, na tá verdade. mudando. Exatamente, é para todo mundo, para todo mundo. E lá na sua empresa, como é que está quem procura hoje, né, os cursos? Está meio a meio, ainda mais homens? Não, muito mais homens, assim. Hoje a gente deve ter, talvez, 25%, 20% de mulheres Bom, mas já é melhor que naquela época, alunas. que não tinha nem 10, né? Exato. Não, a gente tinha 2%, 3% lá atrás. Então, assim, lógico, esse número já aumentou muito. Mas é o que eu falei, ainda é muito pequeno, assim. Quando a gente fala de 20%, na minha cabeça já é um número muito alto, né? É Se a verdade. gente olha para trás, assim, foi um aumento. Se a gente olha para os dados também, tem sido um aumento considerável a cada ano. Mas é aquilo, é um trabalho que vai levar muito tempo ainda para a gente conseguir ter esse 50-50. É verdade, que legal. Que bom que você está à frente aí, né, com essa visão também de integração, né, de inclusão no mercado, né, porque hoje o mercado tá gigantesco. Hoje tem oportunidades internacionais que dá para trabalhar remotamente, tem gente por todo mundo. E a parte de TI é uma das partes que cresce muito, porque a gente falou já, em toda a área precisa de TI, seja na aviação, no agronegócio, né, na saúde, tudo depende de TI, né? Se dá um bug aí em servidores, todo mundo fica desesperado. Sim, sim. A grande parte das empresas, a grande maioria das empresas tem times de tecnologia, né? E quando a gente olha hoje para o exterior, o Brasil é uma mão de obra muito bem vista pelo exterior. Porque, óbvio, além de ser barato, porque a nossa moeda é muito desvalorizada, né? Se a gente olha para os Estados Unidos, que a nossa moeda vale 6 vezes, a moeda dos Estados Unidos vale 6 vezes a nossa, a gente tem uma mão de obra desvalorizada, muito mais barata de trazer, mas não só por isso, a gente tem uma capacidade, o Brasil ele tem uma cultura de desenvolvimento muito forte, que dificilmente você olha lá para fora. Lá fora, principalmente na Europa, a realidade que eles vendem é uma realidade muito de lifestyle business. Você vai trabalhar poucas horas, você vai tirar 60, 90 dias de férias no ano. Então, assim, essa é a realidade que eles vendem lá fora. E no Brasil, a gente tem uma cultura de muito trabalho, de trabalho incansável, de estudo, de desenvolvimento. Então, nós temos profissionais muito bons no Brasil, e isso faz com que seja completamente atrativo para o mercado exterior contratar brasileiros, né? Então, a gente tem um alto nível de pessoas saindo daqui. E isso acaba que para o Brasil também é algo que é difícil de você competir. Eu não consigo competir com o salário em dólar, porque qualquer salário que eles paguem lá vai ser muito maior do que o salário que eu pago aqui. Então, é um desafio também para o mercado brasileiro competir com essa questão de turnover de pessoas indo trabalhar lá fora. Mas é um mercado maravilhoso, assim. Que bom que você tocou nisso, até eu queria justamente chegar nesse ponto. Em 2020, né, com o advento da pandemia, os salários de TI foram para a estratosfera. Ficou uma coisa absurda, mesmo gente sem capacidade ganhava 4, 5 mil por mês, né? O básico do básico, tinha feito um cursinho de 10 horas e foi lá trabalhar nas empresas, o que prejudicou um pouquinho, mas precisava de gente, porque a tecnologia foi, né, teve uma explosão. Depois teve se voltou atrás com isso, né? Como é que está hoje? Já estabilizou? Como é que estão hoje essas questões? Realmente naquele momento a gente viveu a bolha que a gente chama, né? A bolha de tecnologia, onde a gente tinha uma nova profissão ganhando o mercado,
a gente não tinha profissionais para isso, então, assim, o mínimo conhecimento possível de estudei HTML, e eu quero ir para o mercado, HTML, eu quero ir para o mercado, a pessoa já falava, pô, você tem vontade de se desenvolver? Vem cá que eu te desenvolvo. E pagava altos salários, era muito fácil entrar no mercado de tecnologia lá naquele momento, né? E o que aconteceu? A gente viu uma migração massiva para o mercado de tecnologia, as pessoas entrando, e eu acho que isso é ok, isso é comum. A maioria das profissões que se popularizam em algum momento, elas passam por essa onda, né? Então, a gente teve uma crescente gigantesca, tanto por contratação quanto por emprego e salários astronômicos nesse mercado. E aí, depois, a gente teve um momento de realidade, né? Um choque de realidade, de, peraí, agora vamos pensar. Realmente eu preciso dessa força de trabalho tão grande que eu tenho aqui na minha empresa? Sei lá, eu contratei 50 devs. Aí, quando eu paro para pensar, eu falo, não, peraí, eu acho que eu não preciso de 50, eu precisava de 25. E aí acontecem o quê? Os layoffs, que aconteceram grandes layoffs em big techs, em empresas, várias empresas no Brasil aconteceram isso, né? E movimentou muito o mercado. Então, assim, muita gente saiu do mercado e isso fez com que a oferta e a demanda meio que se começassem a se equiparar. Então, eu tinha uma grande oferta no mercado, né? E tinha uma demanda um pouco menor. Então, o que eu faço? Ah, agora eu não vou mais contratar esse profissional que ganhava 20. Porque esse que eu pagava 20, agora eu posso pagar 10. Porque tem muita gente querendo entrar no mercado. E aí os salários caíram, e aí aconteceram essa reciclagem de profissionais, né? Esses profissionais que ganhavam muito começaram a ser demitidos das empresas, porque com um profissional eu contratava 3. E as empresas começaram a fazer esse movimento, né? E aí o mercado teve um burburinho ali, e aí, obviamente, que depois ele voltou a se assentar, as pessoas se recolocaram novamente no mercado, mas é um choque do mercado, né? Quando você demite uma grande quantidade de pessoas, até você realocar todo mundo no mercado novamente é difícil, até porque a profissão se populariza, existem várias pessoas entrando e se especializando no mercado, então a concorrência aumenta muito. Teve isso, e aí hoje, assim, eu enxergo que ainda existe um pouco desse movimento, né, de pessoas saindo de empresas, entrando em outras, mas o mercado está dando uma tranquilizada, né? Não vejo mais tanto isso, assim. E profissionais que são seniors, que se desenvolvem muito, sempre tem bastante espaço no mercado. Inclusive, normalmente eles migram para o mercado exterior para ganharem mais, né? Uhum. Atualmente eu estou atendendo um que é cientista de dados, ele está em Portugal, é brasileiro, está há 3 anos lá, e trabalhava para uma empresa do Brasil, pediu para mudar, e agora, dia 31, ele assume uma posição numa empresa da Inglaterra, ganhando o dobro do salário e trabalhando a metade do tempo. É mais ou menos como você falou. E ganha em euro, né? Então, olha que maravilha. Uhum. Excelente. Exatamente. Muito bom. Isa, como é que você se mantém atualizada nesse mundo cheio de informação? As informações hoje que a gente tem parece que são coisa de 150 jornais todos os dias. É muita coisa, né? Como se manter assim? Muita coisa. A gente tem que ter muito cuidado para... Existe um termo no mercado, né, que é a questão da obesidade mental, de que você traz tanto conteúdo para dentro, só que você não coloca nada daquilo em prática e daqui a pouco você não consegue saber o que você faz com aquilo dali. Então, eu tenho muito cuidado com isso, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, muito de me desenvolver. Então, eu estou sempre estudando, eu leio muito livros, então eu participo. Hoje, a forma com que eu escolho participar, normalmente são mentorias de pessoas que já tiveram muito resultado no mercado e trazendo, porque ali eu consigo ver o que as pessoas, o que as empresas que estão no topo estão fazendo de diferente, quais são os problemas que elas estão tendo, e aí eu já consigo ou me antecipar ou dar o próximo passo com base nisso, né? Então, é aprender muito com a experiência de outras pessoas que são maiores e que têm mais conhecimento do que eu. E aí, óbvio, se tem um ponto ali que eu preciso me desenvolver, eu vou lá e busco um treinamento sobre aquilo dali. Mas eu tento ser um pouco mais consciente na busca e intencional na busca de conhecimento, né? Porque é aquilo, senão eu vou ficar só estudando, e daqui a pouco não está servindo para nada. Então, eu procuro estudar e me desenvolver em coisas que hoje, por exemplo, são importantes para eu trazer para o meu negócio, ou são importantes, coisas que são importantes eu me desenvolver em tecnologia, como, por exemplo, inteligência artificial. Eu não posso ficar para trás, eu não posso não estudar isso daqui, porque como que eu falo sobre isso? Como que eu falo sobre isso? Como que eu falo para os meus alunos que eles precisam estudar sobre isso se eu não estou olhando para o mercado, se eu não estou olhando para as grandes empresas que estão falando sobre isso? Então, eu procuro sempre me manter atualizada nisso e, obviamente, atualizada no mercado lá de fora, né? E a informação, ela vem mais rápido lá de fora, né? Lá o mercado
está alguns meses, anos à nossa frente. Então, eu também busco muito em aprender com quem já fez lá fora. Que bacana. Muito bem. Chegamos ao finalzinho desse nosso episódio maravilhoso aqui. Você trouxe muita coisa legal. Tenho certeza que vai inspirar todo mundo que ouvir ou assistir. E como as pessoas fazem para se conectar contigo, se conectar com a Rocket City? Boa. A Rocket City, a gente tem hoje uma comunidade no Discord, né? Então, eu aconselho quem estiver começando e iniciando os estudos em programação que entre na nossa comunidade. Hoje você pode acessar o nosso site, que é o rocketcity.com.br, e lá dentro você vai ver tudo que a gente tem. A gente tem muito conteúdo gratuito, a gente tem muito guia para você que está iniciando na jornada ou já quer se desenvolver. E para se conectar comigo, tem lá meu LinkedIn, Isabela Castilho. Pode se conectar comigo, pode me mandar mensagem, que eu estou super à disposição também para ajudar quem quiser entrar nesse mercado, se desenvolver e alcançar novos voos aí. E é isso, eu estou muito feliz. Obrigado novamente pelo convite, Sérgio, e obrigado a todo mundo que está ouvindo e vendo a gente. Que legal. Então, hoje falamos com a Isa Castilho, da Rocket City, né, a CEO de lá, e super obrigado pela sua gentileza. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau.